Irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Irmãos, aqui e ali, durante essa exposição que temos feito, ou estamos fazendo no livro de Atos, eu tenho chamado a atenção dos irmãos para a filosofia bíblica da história. De que maneira, segundo a palavra de Deus, nós podemos entender as coisas que acontecem, os eventos. De que maneira, à luz da palavra de Deus, nós podemos entender os acontecimentos, não somente na raça humana, mas, em particular, na história da redenção. Essa filosofia, ela é revelada, é descortinada no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 12, quando nós lemos que Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, e é descrito no capítulo 12 que nós lemos como uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, grávida e sofrendo as dores do parto, deu à luz ao filho varão, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo em cumprimento às promessas do Antigo Testamento. E nós lemos que o grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, que com sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, ele perseguia esta mulher, na tentativa de impedir o nascimento do varão, na tentativa de impedir o nascimento de Jesus, e com o propósito de devorá-lo, mas ele não podendo fazer isso, ou seja, frustrado o seu intento, ele se lança então contra o descendente da mulher. Ele não conseguindo devorar Jesus, ele se lança contra a igreja, irmãos. É isso que está escrito no livro de Apocalipse, descortinando, mostrando a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história da raça humana, a verdadeira história da redenção. Lembram do último versículo, o penúltimo versículo do capítulo 12? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É assim, irmãos, que nós devemos. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Existem pessoas que acham que a vida é isso aí mesmo. Essa muitas vezes desgraça que nós vemos. E isso que está aí, irmãos, é fruto da maldição que veio sobre o homem que ouviu
aquilo que Satanás, a grande serpente, falou nos seus ouvidos de Eva e Adão, e eles então foram dissimulados, foram enganados, e por causa disso o mundo sofre essa maldição. E é assim que nós devemos encarar os eventos, é assim que nós devemos entender os acontecimentos históricos desse mundo. E aqui nós vimos também, a todo instante, irmãos, no livro de Apocalipse e em muitos textos, inclusive de Atos dos Apóstolos, essa peleja, essa luta do dragão contra o Cordeiro de Deus, a grande serpente contra Jesus Cristo, esse embate, essa luta, Satanás sempre empreendendo, sempre provocando, sempre tentando atrasar a igreja de Cristo. Hoje eu afirmei aqui pela manhã, e afirmo novamente, irmão, Satanás não quer ver ninguém firme na igreja, Satanás não quer ver ninguém sendo um crente fiel, disposto, animado, envolvido, sendo um leitor da Bíblia, orando sem cessar, trabalhando para o reino. Satanás não quer isso. Satanás quer ver pessoas desanimadas, crentes apáticos, crentes que não se envolvem na luta do reino de Deus. É isso que ele quer ver. Aprendemos na carta aos Efésios, irmãos, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não sejamos ingênuos, irmãos. Essa é a grande luta, essa é a grande peleja que acontece, e nós devemos estar atentos, buscar na palavra de Deus essas informações. E quando nós lemos nesse livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes nós encontramos episódios, várias vezes nós encontramos ilustrações que revelam esse conflito cósmico, essa luta cósmica entre o Cordeiro de Deus e o dragão vermelho, entre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, contra o dragão vermelho, Satanás e seus anjos caídos, o príncipe desse século, que com sua sutileza, com seu engano, ilude aqueles que estão em trevas, enganando-os, e mantém as pessoas distantes da luz do Evangelho, que é a palavra de Deus. E esses poucos versículos que eu li, irmãos, eles são um exemplo desse combate. Eles são um exemplo dessa luta cósmica, e são uma dessas infinitas batalhas que a igreja de Cristo trava contra os principados e potestades. Os irmãos que estão acompanhando esse estudo no livro de Atos, sabem que nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Paulo e também aquela equipe missionária, eles atravessaram o Mar Egeu, eles aportaram então na Macedônia e chegaram à cidade de Filipos, onde começaram ali, aqueles irmãos começaram a anunciar o Evangelho na Europa, né? Nós vimos ali o primeiro anúncio do Evangelho formal, registrado, naquele lugar de oração à beira do rio, ali próximo à cidade de Filipos. Aprendemos também acerca da primeira convertida no continente europeu, Lídia, aquela mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, e como surgiu também a primeira igreja cristã no continente europeu, pela instrumentalidade do anúncio do Evangelho pelo apóstolo Paulo e os demais daquela equipe missionária. E os versículos que eu li, irmãos, são a continuidade do anúncio do Evangelho durante a segunda viagem missionária na cidade de Filipos, na Macedônia.
Nós bem que poderíamos aqui ler dos versículos 16 até o final, ao versículo 40, porque de fato aqui, irmãos, nós temos um episódio que se desdobra, né, até na perseguição daquela equipe missionária, na prisão dos apóstolos, e depois culmina então na conversão do carcereiro. E tudo isso constitui aqui uma história somente uma história. Mas seria um texto longo demais, irmãos, para nós estudarmos com bastante proveito nesse tempo que nós dispomos nessa noite. O assunto aqui, irmãos, desses 3 versículos, dos versículos 16 a 18, é sobre a libertação de uma escrava. É sobre a libertação de uma escrava. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, aí no versículo 16, Lucas, o escritor desse livro, ele registra uma intromissão inesperada aqui, uma intromissão inesperada naquela obra que eles realizavam ali, aquela obra de evangelização na cidade de Filipos. Vejam que as circunstâncias aqui demonstradas, logo no início do versículo 16, é que os irmãos estavam retornando para aquele lugar de oração, né, à beira do rio, onde Lídia ouviu o evangelho e foi convertida, e tudo indica, irmãos, que depois da conversão de Lídia, a obra de evangelização continuou frutificando ali, continuou caminhando naquele local à beira do rio, e é exatamente dessas circunstâncias, irmãos, que surge essa intromissão inesperada aqui, uma jovem aqui descrita como sendo uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela estava seguindo o apóstolo Paulo, e a nós, Lucas aqui, ele se inclui nesse grupo, né? Nós vimos que Lucas, ele como escritor, ele se inclui agora no grupo, ele estava presente ali naquelas ocasiões, e ele então diz que aquela jovem clamando dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, a tradução que nós encontramos aqui no versículo 16, descrevendo como uma jovem possuída por espírito adivinhador, ela está desta maneira aqui para simplificar o que está escrito no original. O que nós temos no original é que ela tinha o espírito de Pitom. O espírito de Pitom, no grego. O espírito de Pitom, ele deve ser compreendido à luz da mitologia grega. Vejam que nós saímos daquele contexto judaizante, à beira do rio, onde aquelas pessoas, elas liam a palavra de Deus, e agora nós estamos aqui no ambiente pagão, onde predomina a cultura grega, a mitologia grega. E vejam que é um ambiente totalmente pagão, o ambiente que cercava aquela região do continente europeu. E os irmãos sabem que toda aquela mitologia pagã é a que dominava na época. Era a que dominava na época quando Paulo e os demais irmãos pregavam o evangelho. Segundo a mitologia grega, Pitom era uma serpente que guardava os oráculos de Défos, e que ainda, segundo a mitologia grega, havia sido morta pelo deus Apolo. Né? Há várias variações dessa história. Os irmãos vão ver várias variações, porque nós estamos tratando aqui de mitologia, de lendas. Né? Nós estamos tratando aqui de mitologia e não corresponde ao fato, à realidade. Mas havia, irmãos, era muito forte na época a crença de que o espírito dessa serpente, Pitom, ela se apossava de mulheres que são conhecidas na mitologia como pitonisas. E esse espírito de Pitom conferia a estas mulheres a capacidade de prever, de adivinhar o futuro.
E para evitar, então, toda essa explicação, né, os tradutores, então, optaram em colocar aqui algo que traria menos dúvidas aos leitores, e eles, então, resumiram e colocaram como espírito adivinhador. E a Bíblia, irmãos, nós sabemos muito bem disso, a Bíblia condena veementemente esse tipo de atividade. A Bíblia condena, no Antigo Testamento, o povo de Deus sendo orientado ali por Deus, é proibido consultar necromantes, de consultar adivinhadores, de pessoas que supostamente teriam capacidade de prever o futuro. No Brasil, irmãos, nós sabemos que nós vivemos num ambiente absolutamente pagão, e é importante que nós relembremos, à luz da palavra de Deus, trazendo os textos bíblicos, para que nós relembremos essa proibição dada por Deus à consulta a necromantes, a adivinhadores. Isso é proibido. Deus proíbe que o seu povo faça esse tipo de coisa. Em Deuteronômio 18, de 9 a 12, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por todas estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Em Isaías, irmãos, capítulo 8, versículos 19 a 20, a palavra de Deus diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Veja que a Bíblia é muito clara, não se deve voltar, não se deve procurar esse tipo de pessoa, mas nos dirijamos à lei. É isso que a Bíblia diz, nós devemos procurar na palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a palavra de Deus que esclarece os nossos caminhos. A grande verdade, irmãos, é que somente Deus pode prever o futuro, porque Ele está lá. Deus não está submisso a esse tempo, porque o tempo foi criado pelo próprio Deus. Deus criou o tempo. E Ele está tanto aqui como no futuro, como no passado. Deus está fora dessa história que corre sem parar, mas o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele não está submisso ao tempo. Nós lemos em Isaías 46, 9 a 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É por isso que ele diz no começo, não há semelhante a mim. Deus fala, não há Deus semelhante a mim. E ele diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Só Deus, irmãos, só Deus é capaz de prever o futuro, porque Ele está lá. Então, irmãos, o que nós temos aqui é uma jovem que estava possuída.
É uma jovem que estava possuída, não por um espírito de serpente, não por um espírito de um deus da mitologia grega, mas que Lucas se apressa a identificar como um espírito maligno. Era um demônio que estava ali dentro daquela jovem. Aquela mulher estava possessa por um demônio. Era um demônio que havia se apossado daquela jovem, naquele contexto pagão, e capacitava aquela mulher a realizar alguma coisa, não exatamente prever o futuro. Não é isso que esse demônio fazia, mas ele enganava, ele ludibriava aquelas pessoas que se submetiam a ouvir aquela mulher. Os demônios, irmãos, eles não são oniscientes. Os demônios não são oniscientes, eles não sabem o que vai acontecer no futuro, mas eles enganam, eles dissimulam, eles mentem, eles têm capacidade que nós, seres humanos, não temos, e eles usam dessa capacidade para dissimular, para enganar, né? Muitas vezes para dar a impressão de que conhecem o futuro e, afinal de contas, a gente pode imaginar, por exemplo, os demônios, com a capacidade que eles têm, a rapidez que eles têm, eles podem observar a vinda de determinada pessoa, de determinado lugar, e então informar para outra pessoa que fulano de tal está vindo. Olha, mais ou menos em meia hora ele vai chegar aqui nesse lugar. Mas não prever o futuro. Porque os demônios, eles não são oniscientes, eles não conhecem, não podem saber o que acontece no futuro. A realidade, irmãos, é que naquele ambiente pagão, independentemente do nível social, da educação das pessoas, é sabido na história que praticamente todos tinham esse costume de consultar pessoas que supostamente tinham capacidade de adivinhar o futuro. Era um costume na época, irmãos. Era um costume muito usado na época de consultar aquelas pessoas que supostamente adivinhavam o futuro. E diz o texto ainda no versículo 16 que esta jovem, a ideia aqui que ela se intrometeu no caminho por onde andavam os apóstolos, como ali que impedindo o avanço, né, como ali se intrometendo para obstacular o caminho dos apóstolos e de atrapalhar o trabalho evangelístico daquela equipe missionária. Então Lucas menciona como que, antecipando aqui os problemas, Lucas diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Mas, meus irmãos, além desse registro, dessa intromissão inesperada dessa jovem, nós vemos no versículo 17 que o registro aqui de um testemunho que poderíamos chamar de um testemunho diabólico. De um testemunho diabólico, eu vou explicar por quê, irmãos. Para a surpresa nossa, aquela jovem ali, diz o texto, seguindo Paulo, clamava, como que dando testemunho ali, né? Observava o trabalho que Paulo realizava com aqueles irmãos. Então ela ali clamava em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu digo, irmãos, que se trata de um testemunho diabólico, porque apesar de, à primeira vista, aqui parece ser um testemunho natural para aqueles que conhecem o poder de Deus, o que Deus realiza, o Evangelho, né? À primeira vista aqui, esse testemunho parece ser uma declaração sadia, mas na verdade aqui, irmãos, é um testemunho diabólico. Talvez não percebamos aqui à primeira vista, mas quando nós lemos no texto, irmãos, quando ela diz, são servos do Deus Altíssimo, no contexto judaico, no ambiente judaico,
a expressão era aplicada a Javé, ou Yavé, né, ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas no contexto pagão da época, irmãos, a expressão poderia ser igualmente entendida como ao grande Deus da mitologia grega, Zeus, que também era chamado de Deus Altíssimo. Então nós precisamos olhar o que essa mulher dizia naquele contexto onde ela se encontrava, naquele contexto onde era familiar a ela e aos outros que estavam ao lado, é que o que ela estava dizendo é que Paulo e aqueles irmãos da equipe missionária, eles são servos do Deus Altíssimo, se referindo a Zeus, ao Deus da mitologia grega. É por isso que é um testemunho diabólico, irmãos. É um testemunho diabólico. E mais ainda, irmãos, quando aquele demônio afirma, através daquela moça, que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, a nossa tradução aqui é um pouco mais específica da língua original, do grego escrito na língua original. Aqui, irmãos, no texto original, a melhor tradução, porque aqui não tem um artigo definido. No grego, no original, não tem um artigo definido para definir mas aqui, irmãos, como não existe esse artigo definido, esse texto no original está escrito assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Então vejam o que essa mulher está sugerindo aqui, não somente que Paulo anunciava a Zeus como Deus Altíssimo, mas também Paulo anunciava um dos caminhos para a salvação. Como nós sabemos, irmãos, isso é uma grande heresia. Só existe um caminho, né? Só existe o caminho, que é Cristo Jesus para a salvação. E essa mulher aqui, então, esse demônio, através dessa moça, ela é como se dissesse que Jesus não era somente o verdadeiro caminho, ou o único caminho, mas que existiam outros caminhos para a salvação. Muitos intérpretes aqui, irmãos, inclusive Calvino, ele sugere que com esta declaração o demônio tinha a intenção de confundir as pessoas, misturar luz e trevas, né, como se isso fosse possível. Por isso nós podemos chamar aqui de uma declaração demoníaca, porque era uma obra sutil, irmãos, era uma obra maligna do inimigo, se utilizando daquela jovem para confundir luz e trevas, e não permitir assim, irmãos, que distintamente o evangelho brilhasse, afugentasse as trevas naquela região e naquele lugar. E no versículo 18, irmãos, nós temos aqui o registro de uma ordem divina, né? O versículo 18 começa Lucas dizendo que aquela jovem não apenas falava aquilo uma vez, mas ela repetia, né? Sempre que eles iam para aquele lugar de oração, para continuar o trabalho evangelístico naquele lugar, aquela mulher se intrometia, aquela mulher clamava, aquela mulher gritava, e aquela mulher tornou-se uma sombra, né? E acompanhando, insistentemente repetindo a mesma coisa e clamando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam, como eu disse, né, um caminho da salvação. E Lucas aqui, irmãos, descreve que num determinado momento o apóstolo Paulo ficou indignado, Paulo ficou incomodado com aquela declaração insistente e discernindo que aquilo nada correspondia à verdade,
mas era um testemunho diabólico. Ele se volta para aquela jovem e declara: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, irmãos, ou seja, aquele espírito demoníaco, aquele demônio, na mesma hora sai daquela jovem. Embora isso não seja dito aqui explicitamente, nós podemos inserir aqui sim que ela se converteu, como normalmente acontece quando pessoas são libertas de Satanás, são libertas de demônios, que nós vemos registrados, casos que nós vemos registrados no Novo Testamento. E até o fato, irmãos, desse acontecimento ser registrado entre a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro parece indicar aqui que esta moça tornou-se um dos membros da igreja de Filipe e, pela misericórdia e graça de Deus, ela foi liberta não apenas da opressão do demônio que a atormentava, mas quase certamente podemos inferir que aquela jovem aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Veja, irmãos, aqui o que nós vemos aqui é o poder de Cristo contra os poderes das trevas, contra Satanás. E com essas palavras de Paulo, irmãos, o demônio imediatamente obedeceu, saiu e deixou aquela jovem livre. E eu gostaria, irmãos, a partir do registro desses versículos narrados por Lucas, desse trabalho evangelístico ali na cidade de Filipos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, no nosso dia a dia. Eu volto a repetir, irmãos, não sejamos ingênuos. Nós a todo instante, o inimigo, ele a todo instante arma armadilhas. Ele quer nos ver caídos. Ele quer nos ver apáticos, crentes desanimados, crentes que não se envolvam no reino grandioso do nosso Deus. E nós precisamos tirar lições desse texto para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. E a primeira lição, irmãos, é voltar a enfatizar essa realidade bíblica, essa realidade claramente ensinada. Onde quer que o reino de Deus avance, irmãos, onde quer que o reino de Deus avance, o grande dragão vermelho, ele vai se intrometer na tentativa de atrasar, na tentativa de impedir o progresso do reino de Deus aqui nesse mundo. Sempre que a luz, irmãos, do Evangelho começa a chegar em determinada região, começa a chegar em determinado lar, a palavra começa a ser pregada, anunciada, os irmãos podem estar certos de que a luz que afasta o império das trevas, que começa a desmascarar as obras demoníacas, e o diabo ele vai sempre procurar retardar, vai sempre procurar atrasar o avanço dessa luz onde quer que ela esteja, onde quer que ela seja propagada. Por isso, irmãos, nós não devemos estranhar quando nós procurarmos servir a Deus, anunciar o Evangelho, que haja oposição. Nós não devemos estranhar, irmãos. Muitas pessoas acham que vai fazer o trabalho, vai se envolver, né? Nós fizemos aí uma pastoral com relação às nomeações para o ano que vem, no sentido de despertar os irmãos para que se envolvam, trabalhem na igreja, sejam atuantes no reino de Deus, porque, irmãos, não estranhem, toda vez que você desejar servir a Deus, vai haver oposição. Vão surgir oposições de onde você menos espera, para atrapalhar. É o diabo, irmãos, querendo de alguma maneira impedir que o reino de Deus avance, que a sua vida seja uma vida que avance no envolvimento, na disposição de trabalhar para o reino de Deus. Outra lição que eu gostaria de extrair
dessa passagem, fala a respeito da sutileza de Satanás. Veja que como ele é astuto, irmãos. Satanás é sujo. Satanás é sujo, irmãos. E ele se utiliza de todos os meios possíveis nessa resistência, nessa tentativa de atrasar o evangelho. Vimos como ele se utilizou da murmuração dos helenistas ou das helenistas que se queixavam ali dos apóstolos para que eles não tivessem tempo de fazer aquilo que era mais importante, que era pregar o evangelho. Vejam que como o diabo se utilizou na perseguição, na calúnia, na prisão, mesmo da morte de Tiago, na morte de Estevão, aqueles homens que foram mortos por pregar o evangelho, e eles foram mortos, perseguidos, para que o evangelho não avançasse. E vimos, irmãos, vários outros textos. Vimos Ananias e Safira, né, ali querendo, aquele casal se manifestando ali para trazer intriga, para trazer separação na igreja de Cristo. E a todo instante, irmãos, vemos, inclusive nesse livro histórico, a todo instante, Satanás tentando impedir, tentando atrasar o avanço do evangelho. Calvino, ele diz que um dos maiores perigos, uma das atividades mais danosas para a igreja é a dissimulação. Quando o diabo tenta confundir, misturar a verdade com o erro, quando ele tenta impedir que a luz brilhe com clareza, denunciando e desmascarando as obras das trevas. Paulo, irmãos, escrevendo à igreja de Corinto, advertiu, dizendo que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E, portanto, Paulo ainda afirma, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E esse texto, irmãos, que nós consideramos nessa noite, ele nos adverte, porque nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, eu tenho feito trabalho, eu tenho frequentado a tua igreja, Senhor, eu tenho feito obras em favor do teu nome. A Bíblia diz, irmãos, que essas pessoas, mesmo fazendo milagres ou coisas extraordinárias, como aquela jovem realizava, ou mesmo a aparência de piedade, que isso necessariamente não seja verdade. E aqui, irmãos, nós somos convocados para que tenhamos cuidado, a provarmos realmente se o Espírito procede de Deus, a passarmos as coisas pelo crivo das Escrituras, irmãos, e para isso precisamos conhecer as Escrituras, para que quando ouvirmos determinadas coisas que podem nos levar a armadilhas na nossa vida, nós conhecendo as Escrituras, nós podemos discernir, nós podemos estar alertas para que não entremos em armadilhas na nossa caminhada cristã. Em Apocalipse 17, versículos 14, a palavra de Deus diz, para nossa edificação, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha o que diz, irmãos, prestem bem atenção. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Que se acham com Ele. Não é aqueles que estão distantes, não são aqueles que estão apáticos, mas aqueles que se acham com Ele. Que Deus nos conceda a graça, irmãos, que Deus nos conceda a graça, não sejamos ingênuos, irmãos.
O diabo está aí, armando armadilhas, tentando contra nós, contra a nossa família, contra a nossa vida, e nós não sejamos ingênuos, e que Deus nos conceda graça para nós perseverarmos em Cristo, resistindo ao diabo, conhecendo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, sempre na confiança, irmãos. Faça como nós cantamos aqui, por mais que as trevas militem, nós então sejamos fortalecidos no Senhor, na graça do seu poder, porque se assim for, irmãos, se nós resistirmos, se nós estivermos em Cristo, se nós vestirmos a armadura que manda que façamos, irmãos, nada, porque sabemos que nada impedirá a vitória do Cordeiro, e porque, como nós lemos no texto bíblico, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os eleitos, fiéis que se acham com ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.